Estudos de caso e macroeconomia, política monetária. Na economia, a gente não pode reproduzir eventos em laboratórios, assim como ocorre na física, por exemplo. Assim, nosso laboratório é a sociedade e os eventos, pessoal, eles estão por aí. Ou seja, mesmo com as medidas para manter a estabilidade da economia, alguns choques podem impactar mais ou menos a sociedade. Pelo fato do Brasil ser um grande laboratório de políticas macroeconômicas nos últimos 50 anos, especialmente em relação à política monetária, esse será um dos países mais analisados. Vamos então começar a aula de hoje analisando algumas situações envolvendo a política monetária. Vamos iniciar relembrando o papel da política monetária, a qual estabelece regras, funcionamento e formas de supervisão nos aspectos relacionados com a moeda. Nessa política vimos aspectos relacionados à moeda, Esse aspecto refere-se a características da moeda nacional, a sua credibilidade e o modo de circulação. A regulação, que é o segundo ponto, e supervisão, engloba o funcionamento do sistema financeiro nacional, tipos e funções dos agentes, formas de fiscalização e estabelecimento de punições para infrações à regulação vigente. Já o aspecto da dinâmica do sistema monetário aborda como os instrumentos e ações de política monetária são utilizados no controle do valor da moeda e as relações da área monetária com os demais setores da economia. Regras versus poder discricionário, o caso das metas de inflação. O primeiro caso que a gente vai apresentar aqui é sobre as diferenças entre os conceitos de regras e poder discricionário. Para compreender essas diferenças, vamos utilizar o caso da aplicação do regime de metas de inflação no Brasil. A implementação do programa de metas de inflação se iniciou pelo Banco Central da Nova Zelândia entre os anos de 1989 a 1990, estendendo-se para países como Espanha, Austrália, Canadá e Israel. Trata-se, pessoal, da fixação de limites superiores e inferiores para a variação da taxa oficial de inflação. No Brasil, a gente utiliza o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, sendo que a meta de inflação no Brasil para o ano de 2024 é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5% para mais e para menos. Com isso, a inflação pode variar entre 1,5%, que é o limite inferior, e 4,5%, que é o limite superior. Em relação às regras, que são a base da política monetária de um país, elas são definidas de maneira prévia, ex ante. Essas regras fornecem estabilidade porque reduzem o grau de incerteza em relação às atitudes futuras da autoridade monetária. A discrição, por sua vez, representa a liberdade, ou a capacidade das autoridades em tomar decisões independentes posteriores ao estabelecimento dessas políticas, que a gente chama de ex post. As decisões independentes às vezes são necessárias, porque alguns eventos econômicos são difíceis de prever. E com isso, algumas situações não são contempladas em todas as regras estabelecidas. Nesse caso, o economista Gregory Mankiw demonstra como a implantação do regime de metas de inflação nos Estados Unidos acirrou a discussão sobre regras e discrição no atingimento de metas pelas autoridades monetárias. Para isso, o autor nos faz a seguinte pergunta: a adoção de um programa de metas para a inflação deve ser tratada como uma forma de compromisso prévio da autoridade monetária e uma regra de política econômica? O autor nos responde que isso não deve ocorrer de maneira completa e a autoridade monetária pode se utilizar do poder discricionário para estimular a economia e manter a inflação próxima ao limite superior ou, caso deseje reduzir o nível de atividade, mantê-la próxima ao seu limite inferior. Assim, embora existam regras prévias para as metas de inflação, a autoridade monetária deve usar sua credibilidade e transparência para divulgar suas justificativas para ações tomadas ex post ao estabelecimento das metas. Nos Estados Unidos, o primeiro estabelecimento de metas de inflação foi definido em 2012 pelo Federal Reserve, o Fed. O percentual escolhido foi de 2% ao ano para corresponder ao histórico da inflação daquele país. Para controlar a inflação,
o Fed fez alterações na taxa básica de juros nesse período, a qual oscilou entre 0,04% ao ano em janeiro de 2012 até os 5,33% ao ano estipulados em 2024, conforme o gráfico que você está vendo em sua tela. Alguns economistas defendem uma meta inflacionária de até 4% ao ano nos Estados Unidos para estimular a demanda agregada. Porém, o Bernanke afirma que o histórico inflacionário de 2% ao ano durante mais de 11 anos, que engloba o período de 2012 a 2024, dificulta o convencimento dos agentes em relação a uma meta tão alta, por exemplo, de 4% ao ano. Antes do próximo tópico, vamos por uma dica. Transformar a economia em ficção não é fácil. O filme real, o plano por trás da história, cumpre essa função com maestria e demonstra os principais momentos desse plano, desde o seu planejamento até as primeiras consequências. O filme demonstra as discussões em torno de regras ainda não escritas por meio de conflitos entre a descrição e o cumprimento de legislações que ainda não haviam sido concebidas. Qual é a exatidão do índice de inflação? Falemos agora sobre quão exato é o índice de inflação, utilizando um caso real apresentado por Hall e Lieberman. Lembrando, inflação é o aumento contínuo e generalizado nos preços. As autoridades monetárias utilizam dados de inflação derivados de outros organismos governamentais ou institutos de pesquisa, tal como ocorre nos Estados Unidos. Naquele país, a inflação é medida pelo Consumer Price Index, o CPI, mensurado pela Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos, US Bureau of Labor Statistics, BLS. Essa instituição é semelhante ao nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o qual é responsável pelo IPCA, utilizado no nosso sistema de metas de inflação. O Hall e o Lieberman iniciam então o seu estudo com a seguinte questão: qual é o grau de exatidão do cálculo do CPI? Inicialmente, o CPI é uma cesta de mercado, ou seja, um conjunto padrão de itens de consumo de uma família média norte-americana. Essa cesta é revisada e alterada a cada 10 anos para analisar eventuais mudanças de hábitos de consumo que possam impactar no cálculo da inflação. Aí entra a primeira crítica, dessa vez sobre a possível superestimação dos preços pelo BLS. No ano de 1996, o Senado dos Estados Unidos revelou que essa superestimação atingia uma média de 1,1% ao ano, ou seja, o CPI anual divulgado era 1,1% superior ao aumento real de preços. Segundo então o Hall e Lieberman, as principais fontes de distorção no CPI são distorção por substituição, surgimento de novas tecnologias e variações na qualidade dos bens analisados. A distorção por substituição, a primeira fonte, deriva da tendência dos consumidores em substituir bens que tiveram aumento nos preços por outros bens semelhantes e mais baratos. Entre os anos de 1973 e 1980, por exemplo, isso ocorreu frente ao aumento de quase 300% em derivados de petróleo, como a gasolina e o óleo para aquecimento residencial. Com isso, os consumidores mudaram seus hábitos de consumo, passando a utilizar transporte público ao invés de seus próprios veículos, melhorar o isolamento térmico de suas casas para economizar no aquecimento, ou até mesmo se mudar para mais perto do seu local de trabalho para diminuir os gastos com deslocamento. Outra fonte de distorção advém da demora do BLS em revisar as quantidades de cada item das cestas de consumo. A partir de 1999, o BLS passou a substituir a quantidade de um produto na cesta de mercado para outros similares, caso ele tenha sofrido aumento de preços e viesse a ser substituído. Por exemplo, caso o preço de um produto aumente 10%, estima-se que esse consumidor diminuirá a quantidade consumida em 10%, deslocando esse consumo para outros similares. A partir de 2002, as cestas de mercadorias passaram a ser atualizadas a cada 2 anos. Isso reduziu os impactos da comercialização de novas tecnologias, uma vez que as cestas de artigos de consumo que carregam essas tecnologias levam certo tempo para serem atualizadas.
Por exemplo, os telefones celulares entraram na lista apenas em 1998, apesar da utilização desses dispositivos nos Estados Unidos ter iniciado em 1990. Ou seja, uma vez que a atualização dos itens ocorria a cada 10 anos, a inclusão dos telefones celulares não havia sido realizada até o ano de 1998. Imaginemos outro exemplo, agora do setor de entretenimento. Antes do surgimento da TV a cabo, sair para assistir filmes no cinema era uma forma de acompanhar novos lançamentos. Após o surgimento dessa tecnologia, o custo do entretenimento foi substituído, porque era mais barato assistir novos filmes em casa do que ir ao cinema. No entanto, os custos de fornecimento da TV a cabo são tratados separadamente, o que não captura essa redução nos custos dos serviços de entretenimento. As variações qualitativas, fruto do desejo dos fabricantes em agregar melhorias em seus produtos no decorrer do tempo, é a terceira distorção. Os airbags e freios ABS nos automóveis, inexistentes no início da década de 1980, são um exemplo disso. Quando incluídos nos veículos, esses itens aumentaram os preços dos veículos. Porém, esses aumentos decorreram do aumento na qualidade dos veículos e não especificamente por causa da inflação. Visando lidar com situações semelhantes, o BLS busca estimar se o aumento nos preços de determinados itens deriva de melhorias qualitativas ou do simples aumento de preços. Quando o motivo é a qualidade, o BLS pondera esse aumento para impactar menos o índice de inflação em relação aos aumentos sem melhoras qualitativas. De acordo com os autores, as superestimações da inflação podem gerar os seguintes impactos. 1. Crescimento nos preços de variáveis superior à realidade. Por exemplo, a redução de 8,41 dólares para 7,56 dólares por hora nos salários médios reais entre 1975 e 1995, ou seja, uma queda de 10%. Se a inflação estiver realmente superestimada em 1,1% ao ano, a variação do salário real foi positiva em 11% nesse período, quando considerados os índices do CPI do período. 2. Medidas econômicas mais restritas do que o necessário, as quais ocorrem quando as autoridades são mais rígidas do que o necessário. 3. Superindexação de preços. O CPI também serve para indexar reajustes oficiais, como a Previdência Social. Com a superestimação, o governo pode estar aumentando os preços em níveis superiores ao necessário e fazendo com que o governo gaste mais do que essencial para a manutenção dessas rendas. Por fim, o Hall e o Lieberman acreditam que essas mudanças no CPI aproximarão mais as cestas de consumo ao custo de vida real da população. Começando pela política monetária, apresentamos aqui 2 estudos de caso nessa área. O primeiro deles foi sobre a discussão entre regras e discussão no regime de metas de inflação. Sendo dotada de incertezas, nem sempre a economia nos permite antecipar todos os tipos de eventos, forçando a autoridade monetária a tomar medidas antes não escritas por conta própria. Em segundo lugar, falamos sobre as superestimações nos índices de preços. Por serem a base de muitas políticas econômicas, esses índices merecem muito cuidado para não indexar a economia para mais nem para menos. Espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula.